graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Mais uma vez, queremos convidá-los para que juntos possamos apresentar a Deus um culto de adoração e, ao mesmo tempo, trazer dele a palavra de instrução para as nossas vidas. Eu creio no poder de Deus e eu creio que sou um instrumento nas mãos dele para transmitir a sua palavra. E sei que o Senhor tem um propósito: salvar e abençoar todos aqueles que dão crédito à sua palavra. Portanto, você é meu convidado especial para que juntos possamos compartilhar desta mensagem nesta noite. Então, Deus te abençoe e possamos juntos sermos abençoados. Explicação, não entendo o porquê. Como pode um pecador receber a graça que vem de Deus, mesmo sem merecer? Sinta as bênçãos em meu viver. Eu não vejo a razão porque Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama, estende as suas mãos da proteção, Ele me abraça, não há razão. Não encontro explicação, não entendo o porquê. Minhas decisões, eu sei, sempre ferem as vontades de Deus, mesmo sem merecer. Sinto as bênçãos em meu viver. Eu não vejo a razão porque Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama, estende as suas mãos da proteção, Ele me abraça, não há razão. Quando fraco eu me sentir, eu sei que Deus enviará sua força e poder. E até mesmo que hesite a minha fé, o meu Deus nunca irá me abandonar. Eu não vejo a razão porque Deus me ama assim.
nas tuas mãos, da proteção, Ele me abraça, não há razão. Nós vamos neste momento convidá-los para a leitura da palavra, a qual faremos no capítulo 8 do livro de Romanos, a partir do verso 5 até o verso 9. Assim diz a palavra: os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne, ou a inclinação da carne, dá para a morte, mas a inclinação do Espírito para a vida e paz. Por isso, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Vemos aqui nesta palavra uma exposição clara das duas naturezas que todo ser humano tem. A natureza física, que é esta que nós vemos, podemos conhecê-la, reconhecê-la, fotografá-la e até mesmo trabalharmos essa natureza de várias formas. Ela está ligada a todos os nossos desejos, toda a nossa aparência, tudo aquilo que nós buscamos para satisfazer a nossa própria carne. E nós temos também, conforme diz a palavra, a natureza espiritual. Essa foi dada por Deus, é o nosso espírito. A nossa natureza física, ela está já condenada à morte por causa do pecado. Não tem como nós evitarmos isso. Já temos dito, e volto a repetir, todos nós vamos morrer, quer queiramos ou não. A palavra de Deus diz que quando morremos, o pó volta para a terra e o espírito volta à presença de Deus. O que significa que a nossa natureza carnal, ela é destruída aqui mesmo na carne, enquanto aqui na terra, enquanto a nossa natureza espiritual terá que prestar contas a Deus por tudo que foi feito enquanto as duas naturezas estavam unidas no mesmo corpo, porque é assim que funciona. Nós temos duas naturezas agindo no mesmo corpo. Paulo então disse assim: quando o nosso corpo inclina ou busca os interesses da carne, ele tende a desagradar a Deus, porque a nossa carne busca só interesses que estão ligados à natureza carnal que recebeu a maldição lá no Jardim do Éden por causa da desobediência. O nosso espírito, no entanto, está pronto para ser livre. Quando você olhar ou estudar no momento em que Jesus estava orando, intercedendo pela sua morte, naquele momento buscando com agonia em oração a direção de Deus, se era possível ou não mudar os planos e ele não ter que enfrentar a morte na cruz. A palavra de Deus nos ensina que ele foi até os discípulos e ele disse que eles deveriam ficar em oração. O Espírito, então disse Jesus a Pedro, o Espírito sempre está pronto, mas a carne é fraca. E ela realmente dominou Pedro, Tiago e João durante todo o período em que Jesus orava incessantemente na presença do Pai
buscando entender ou se havia possibilidade de uma alteração no plano de redenção, os discípulos não foram companheiros, não foram amigos. Eles adormeceram nas 3 tentativas que Jesus havia lhes pedido para interceder, mostrando a grande fraqueza da carne, que mais tarde fez com que eles pudessem não resistir ao sofrimento de Cristo e se espalharem todos. Queridos, esta é uma explicação esclarecedora daquilo que acontece comigo e com você todos os dias. Nós temos, portanto, 2 naturezas e devemos priorizar a natureza espiritual, porque é esta que nos aproxima de Deus, é essa que nos leva a Deus. Então, ele foi bem claro e explícito aqui, porque quando a natureza da carne puxa para as suas ações, ela nos conduz para a morte. Quando a natureza do Espírito nos puxa para as suas ações, ela está produzindo em nós a vida. E ele esclareceu mais ainda, por isso a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Por que ele diz isso? Porque todas as vezes que nós vamos satisfazer a nossa carne na busca dos prazeres, nós estamos nos afastando do Senhor. Mas quando nós buscamos compreender a vontade do Senhor, fortalecemos o nosso espírito, e isto alegra a Deus, porque nisto estamos formando uma aliança espiritual com o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele diz, portanto, no verso 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Agora ele faz uma observação. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. Não é algo que ele afirmava, o Espírito de Deus habita em cada um de vocês. Não, ele colocou a expressão para que cada pessoa julgue a si mesma. No capítulo 11 de 1 Coríntios, quando Paulo vai ministrar ou administrar sobre a ceia, ele diz que cada um deve examinar a si mesmo antes de comer do pão ou beber do vinho. Porque se cada um julgar a si mesmo, não haverá necessidade de que ninguém julgue aquele que fez juízo de si mesmo. Está entendendo? Então é melhor nós nos avaliarmos perante Deus, diante da palavra, para vermos se estamos com a inclinação para a carne ou se estamos com a inclinação para o Espírito, para que não sejamos julgados depois e achados em falta diante do Senhor. E ele conclui dizendo, se alguém não tem o Espírito de Cristo, ou se ainda não se entregou, não se rendeu a Jesus Cristo, esse tal não pertence a ele. E quem já se rendeu a Jesus, já se entregou a Jesus, este é dominado pelo poder do Espírito Santo. Mas isto, querido, exige dedicação, fidelidade, persistência, oração e pensamentos altos, ou seja, voltado para as coisas espirituais e não para as coisas carnais. Nós temos que pensar seriamente a respeito deste assunto. Talvez você ache muito difícil enfrentar a vida cristã e ter realmente uma conduta assim. Mas não é impossível, porque nós não estamos sós para enfrentarmos esta batalha. Jesus Cristo disse assim, tudo quanto em oração pedirdes, crendo que recebestes, isso será convosco. Esta palavra está em Marcos 11, 24. Ele está afirmando que nós não estamos sozinhos nessa batalha. Se nós verdadeiramente desejamos ser vitoriosos, Ele nos ajudará em cada batalha espiritual. Ainda que a nossa carne nos induza para o lado do prazer, precisamos resistir a essas tentações, que pode vir de Satanás, pode vir do mundo
podem vir da nossa própria carne. Nem todas as tentações são do diabo, são malignas. Nem todas as tentações procedem do mundo. Muitas procedem da nossa própria carne. É a vontade, é o anseio que ela tem pelas coisas que a satisfaz. E todas as vezes que agimos assim, temos que ter prudência em resistir a esse encanto, a essa força que tenta nos impulsionar para o mal. A natureza física, portanto, volto a repetir, não é amiga de Deus, ainda que esteja em nós, mas ela luta para nos distanciar de Deus e fazer de Deus um adversário. Por isso que muitas pessoas procuram ignorar a palavra de Deus, não gostam de ler a Bíblia, não gostam de orar, porque se fazem isso, terão que assumir compromisso com Deus. Então preferem ficar à margem, na lateral da estrada. Se aqui é a estrada que conduz para o céu, ele quer andar na lateral. Não é assim, querido. Desse jeito você não chegará lá. Precisa caminhar na estrada sob a luz de Jesus Cristo. A natureza espiritual, ela é extraordinária. E eu quero passar para você algo no entorno desses pensamentos. Eu fui criado numa família evangélica. E desde pequeno eu creio que Deus estava me preparando para a missão que eu teria que desenvolver mais tarde. Eu não sabia de nada, mas eu creio que Deus fazia isso. Meu pai era um pregador do evangelho, era um mensageiro. E ele não media esforços. Onde tinha que ir, ele ia. E eu tive o privilégio de andar com ele por algumas dessas missões que Deus lhe concedia. Algumas vezes no lombo de um animal, outras vezes no bagageiro de uma bicicleta, outras vezes a pé. E eu quero falar com você de uma experiência que eu vivi ao seu lado, ainda bem jovem. Eu estava mais ou menos entre os 10 e 11 anos de idade, quando meu pai, numa tarde de sábado, ele me falou: meu filho, toma banho, troca de roupa e você vai comigo fazer uma visita. Havia um cidadão na cidade de Imorés. Ele era muito conhecido em Imorés, Conceição do Capim, lá em Rosca Seca. Era um homem poderoso, um fazendeiro muito forte. Todas as pessoas daquela região o conheceram na sua época, no seu poder. Ele tinha muitos jagunços, homens que trabalhavam para ele. Ele exerceu funções na política e como fazendeiro ele não era muito fácil de ser vencido. Tanto nos negócios como no poder e na autoridade que ele adquirira com a sua própria com seu próprio gerenciamento. Mas esse homem foi acometido por uma enfermidade. E certo dia, portanto, conforme eu disse, meu pai me chamou para fazer uma visita, não sabia a quem. E nós fomos e entramos numa casa. E ali estava o famoso Bimbim. Eu não sei o nome dele, não consegui aprender, mas me recordo direitinho dessa passagem. E quando eu cheguei meio tímido, porque havia muitas pessoas no local, ele pediu para que todas as pessoas saíssem e só o meu pai ficou e eu atrás dele segurando na calça dele. E de repente eu vi o Bimbim se dirigir ao meu pai e falar com ele: senhor Aladim, fale comigo a respeito da vida depois da morte. E meu pai começou a expor a ele o evangelho, ali no leito de enfermidade. Ele estava bem mal. E quando meu pai falava, e ele encheu os olhos de lágrimas. E quando meu pai encerrou e disse que ia fazer uma oração por ele, ele falou: antes do senhor orar, eu queria fazer uma declaração. Senhor Aladim,
eu conheço o senhor tem muitos filhos, e o senhor não tem dinheiro, o senhor não tem poder, o senhor não tem homens a seu comando. Eu sou um homem poderoso, eu sou um fazendeiro, tenho muitas fazendas, tenho muitos homens, e eu tenho comando de todos eles. No entanto, senhor Aladim, eu estou aqui nessa posição, enquanto o senhor está aí, me falando de algo que eu desconheço. Não conheço nada disso, porque toda a minha vida eu gastei conquistando dinheiro e posição. Conforme eu disse, tenho muito dinheiro, tenho muito poder, mas estou morrendo, senhor Aladim. E eu vou falar para o senhor uma coisa: eu trocaria tudo que eu tenho, daria tudo que eu tenho, para mim ter a firmeza, a convicção e o conhecimento espiritual que o senhor tem. Eu nunca esqueci essa fala, eu nunca esqueci esse momento. Em seguida, meu pai orou por ele. Dias depois, ele faleceu. Eu cresci e vi meu pai pregando o evangelho em muitos lugares. Ele era um homem que não tinha medo de subir em púlpitos, de andar de ônibus, de bicicleta, longas distâncias para pregar o evangelho. E quando eu visitei meu pai pela última vez, ele estava na UTI aos 82 anos de idade. E eu fui vê-lo pela última vez. Eu morava em Vitória, morando em Vitória e ele morando em Belo Horizonte. E quando eu cheguei lá, que eu entrei na UTI, tomei benção a ele. Ele olhou para mim e falou: oi, meu filho, Deus te abençoe. Meu filho, eu quero te fazer um pedido. Quero que você ore por mim. Mas eu quero que você peça a Deus, meu filho, para que Ele me leve, me dê um descanso, porque os meus dias já terminaram. Não quero ficar aqui no hospital. Aí eu perguntei: pai, está tudo bem? Ele falou: está ótimo, meu filho, está tudo bem. Só preciso que o Senhor me dê um descanso. Você pode fazer essa oração para mim? Falei: perfeitamente, pai. Peguei na mão dele e comecei a orar por ele. Enquanto eu orava e falava: Senhor Deus, tem misericórdia, compadeça do meu pai, porque ele deseja ir encontrar contigo. Já se sente cansado nessa terra, Senhor. Esse ambiente do hospital não é um ambiente para ele. E o Senhor sabe que ele te serviu durante toda a vida. Enquanto eu falava essas palavras, meu pai gritava: glória a Deus, aleluia, bendito seja o Deus da minha salvação. E os médicos assustaram naquele momento, porque estavam distraídos para lá, e ele começou a levantar a voz e glorificar o Senhor. Assim, meu querido, é a vida daquele que vive pelo Espírito. Ele vive uma vida gloriosa na terra. Talvez não consiga ser rico, talvez não consiga ser poderoso, porque Jesus disse que você não deve ajuntar tesouros na terra, mas ajuntar tesouros no céu. E eu tenho convicção absoluta que o meu pai acumulou uma fortuna no céu, porque durante todos os seus dias ele viveu anunciando o Evangelho e mostrando o amor de Jesus Cristo, a misericórdia de Deus para todos aqueles que nele creem. E este momento de glória que eu pude passar com ele no hospital ficou registrado no meu coração, da mesma maneira que ficou registrado o dia que eu vi o Bimbim, o grande e poderoso Bimbim de Aimorés, político, fazendeiro, homem rico, declarar com a sua própria boca: daria tudo que eu tenho para ter, senhor Aladim, a sabedoria que o Senhor tem e a convicção que o Senhor tem. É isto, meu querido. A natureza física, ela tem o seu término triste, apático, doloroso e com pesar.
enquanto que a natureza espiritual te fortifica e te esclarece e que te une a Deus. E quando você vai partir, você tem alegria e a certeza de uma vida que tem continuidade, porque o Cristo que você serviu traz paz ao seu coração, traz refrigério à sua alma e enobrece você diante da visão que você terá no futuro. É por esse motivo que Paulo diz que a natureza da carne torna-se inimizade contra Deus, enquanto a natureza espiritual aproxima você de Deus. Busque ao Senhor, entregue a sua vida a Deus, creia em Jesus Cristo. Jesus disse assim: se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. O que é que você precisa? Talvez você não tenha tido forças ainda para largar o mundo, para abandonar os vícios. Talvez você ainda esteja escravizado ao mundo, à ambição deste mundo, aos desejos deste mundo. Talvez a sua carne esteja impulsionando você para a prática do pecado e você sai de lá frustrado depois. É hora de você voltar-se para o Senhor, é hora de você voltar a Jesus. E se você disser para mim: pastor, mas eu tentei uma vez, duas vezes, três vezes e não consigo, como eu faço? Então a resposta não sou eu quem vai te dar, é Jesus Cristo. Ele diz: se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. É a hora de você pedir a Ele: Senhor Jesus, eu não tenho força, a minha carne é fraca. Tu disseste que a minha carne é fraca e ela é fraca, mas eu quero, Senhor, que Tu fortaleça o meu espírito, para que eu me renda a Ti, para que eu glorifique a Ti, para que eu viva crescendo na graça, no conhecimento, no temor e no amor ao Senhor. E que quando eu for partir desse mundo, Senhor, eu possa partir glorificando o Teu nome e não amedrontado por não saber aonde eu vou passar a eternidade, e não triste por ter vivido uma vida no pecado e não ter tido a oportunidade de crescer espiritualmente. Esta é a palavra de Deus que você não pode desprezar. Jesus Cristo está pronto para te ajudar. É só você abrir o seu coração e entregar a sua vida a Ele, que Ele tudo fará. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, eu quero entregar, meu Deus, as vidas que hão de ouvir essa mensagem ao Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, vá à frente, tocando os corações, quebrantando os corações, movendo os corações, fazendo-os, ó Deus, conscientizar que a natureza física, ela tende a levar o homem para a cova, para a sepultura e para a morte. Mas a natureza espiritual está clamando: Abba, Pai. Ó Pai bendito, venha a mim, me fortaleça. E que esta natureza, Senhor, prevaleça, confiando em Jesus e buscando toda a força no poder que foi emanado da cruz. É a bênção que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.